Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje nós estamos meditando em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, E esta mensagem de hoje, ela trata-se da instituição dos diáconos. É importante os irmãos lembrar, os irmãos pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, anciãos. É importante lembrar que até um determinado certo tempo, até uma certa altura, não havia diáconos nas igrejas, As igrejas não tinham diáconos, E, portanto, eram apenas pastores, só tinha pastor nas igrejas, E depois de um certo tempo, houve ali uma certa contenda, na igreja relacionada ao atendimento, e ficava para trás, naquele atendimento, algumas pessoas que, de acordo com o entendimento deles, não deveriam ficar, E foi aí que os apóstolos, resolveram instituir, os diáconos nas igrejas. Amém, irmãos? Vamos então fazer a leitura da nossa meditação, Atos número 6, capítulo 6. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a todos, a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pâmeras, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Irmãos, vocês vejam de modo geral que eu não escolho palavra para pregar, Eu prego, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, pela revelação do Espírito Santo do Senhor, O Senhor ha me dado e me usado no dom da palavra da sabedoria, Que é o primeiro dom da Bíblia Sagrada, O primeiro dom dos 9 dons espirituais que a Bíblia traz mencionado, como dons espirituais, Dons necessários para que a obra de Deus possa fluir, E fluir exatamente da forma que o Senhor quer que seja, Que seja pregado o evangelho genuíno, real e verdadeiro, A tempo e fora de tempo, sem distorcer a santa palavra de Deus,
Então, e hoje nós começamos pregando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e estamos hoje já dando início na pregação do capítulo de número 6, né? E ele trata-se desse assunto de suma importância. É um assunto da maior importância dentro da igreja hoje, né? As igrejas pentecostais, né? De um modo geral no Brasil inteiro, né? Eles deturpam o entendimento quanto a esta instituição, né? Eles pensam, a maioria das pessoas, aqueles que sabem não falam, e aqueles que não sabem entendam da forma que entenda, e não tem um esclarecimento para que haja um perfeito entendimento, e deixem de baterem no peito e dizer eu sou, né? É necessário que cada um de nós dentro da igreja ocupamos a posição que ocupamos, né? A posição que o Senhor nos colocou, nos levantou, nos chamou, né? E o Senhor vai nos capacitando a cada dia, cada um na sua função da qual lhe é atribuída, né? E há uma deturpação em relação a essa instituição dos diáconos na igreja, né? Eu conheço, eu sei disso, há ministério, né? Ou ministérios que se o irmão ou irmã nem não existe, né? Nesse caso aqui, né? Tem as diaconisas assim, né? Mas estou falando aqui em relação ao entendimento das pessoas de um modo geral, né? Pensam que os diáconos, né, na igreja, né, é mais importante que o pastor da igreja, né? O pastor, ele é só um pastor, né? E o diácono é o todo-poderoso da igreja, né? Eles entendem dessa forma, né? E aqui eu venho trazer o esclarecimento nesta palavra, mostrando para os irmãos que assim pensam, que assim entendam, né? Que alguns até entristecem porque não é separado para ser diácono, né? E acha que deveria ser, que merece, por que eu não fui, por que eu não fui levantado como diácono, né? E sem sombra de dúvidas, é da maior importância sim, é muito importante, porque quando um homem, um servo de Deus, é separado na sua igreja para diácono, é porque ele mostrou, né, dentre os demais irmãos, né, uma condição, uma competência de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, no trato com a palavra de Deus, de um modo geral, no trato com as pessoas, né? Porque qual foi a recomendação dos pastores da igreja daquela época, que eram 12? A igreja de Cristo tinha 12 pastores, né? A igreja que foi fundada tinha 12 pastores, né? E todos tinham o mesmo nível, né? O mesmo nível na hierarquia, não existia chefe entre eles, né? Foi o Senhor Jesus quem instituiu a igreja dele na terra, né? E ele colocou, ele chamou, né? Preparou, capacitou e entregou na mão dos 12 apóstolos para serem o fundador ou os fundadores da igreja de Cristo aqui na terra. E ele não disse para eles, né, quem era o primeiro, quem era o segundo, quem era o terceiro. Ele não fez isto, né? Houve sim uma discussão entre os próprios apóstolos, certa vez, caminhando estrada fora, ali na peregrinação que Jesus fazia, né, deslocando de um lugar para outro. Jesus caminhando na frente dos 12, e os 12 vinham atrás de Jesus e discutiam entre eles, entre os 12, qual deles era o maior, né? E quando chegou em casa, né, Jesus chegou para eles e perguntou para eles: o que é que vocês vinham discutindo no caminho que vocês estavam falando, né? E eles engoliram a língua, não quiseram falar do que se tratava, qual era o assunto que eles estavam discutindo. Exatamente porque estavam discutindo qual deles era o maior entre os 12, né? E Jesus, não precisa que nós falamos nada para ele, né? Ele sabe todas as coisas, né? Jesus, né? Ele é onipotente porque pode todas as coisas. Ele é onipresente porque ele está em todo tempo e em todo momento, a todo lugar.
Ele é imutável, imutável porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? E ele é onisciente, porque ele sabe todas as coisas. Ele sabe e conhece o oculto e o escondido em cada um dos nossos corações. Então você, meu querido e amado irmão, que foi separado para diácono, você, meu querido e amado irmão, que foi ungido para presbítero, né? Você, meu querido e amado irmão, que foi escolhido como evangelista, foi capacitado por Deus, o Senhor te capacitou. Todos vocês, todos nós somos capacitados pelo Senhor nos dons espirituais, ou com os dons espirituais, para um único objetivo, pura e exclusivamente para fazerem a obra de Cristo, para levar o Evangelho de Jesus, né? Foi para isto, né? Nós somos, nós na igreja, todos nós que fazemos a obra de Deus, somos igualzinhos os dedos das nossas mãos, ou de uma das mãos, né? Todos nós temos uma função importantíssima, que é um auxiliar o outro. Todos nós na igreja somos auxiliar do pastor. O pastor da igreja, uma vez empossado, está conduzindo a obra, ele é o anjo da igreja. Quer você queira, quer você não queira, ele é o anjo da igreja. Ele foi levantado, foi capacitado e é usado por Deus para conduzir a obra. Todos que estão ali estão sob a sua responsabilidade. A responsabilidade de todos que estão ali está sobre os ombros do pastor da igreja. Do evangelista, né? Do evangelista, do presbítero e do diácono. E dos demais membros e obreiros, ou dos demais obreiros e membros, né? Todos estão sob a responsabilidade do pastor, né? Pastor, ele manda em todos. O pastor, ele conduz a igreja. Ele é o responsável por aquela obra, né? Toda a responsabilidade recai sobre os ombros dele. E os demais são o auxiliar do pastor. Todos eles. Presbítero, evangelista, presbítero, diácono, né? Obreiros e membros de modo geral, né? Para fazerem a obra de Deus, para que a obra saia perfeita. E Deus vai capacitando cada uma dessas pessoas de acordo com o desejo do seu coração e a necessidade da igreja, a necessidade da obra de Deus local, né? Somos capacitados para fazer a obra de Deus local, né? E com isso nós somos enviados, né, para o campo para fazerem a obra de Deus de acordo com a necessidade de cada igreja, né? Somos emissários, né, enviados pelo pastor da igreja. Ele quem determina quem vai, quem vem, que dia que vai, que dia que vem, qual horário, ele determina essas coisas todas e nós devemos obediência ao pastor da igreja, né? É assim que funciona, né? E quando houve essa contenda, né? Essa contenda aconteceu exatamente dessa maneira aqui, né? Não existia diácono na igreja, né? Eles foram levantados e criados, né? A instituição foi criada e os homens que são levantados, né, para servirem as mesas, né, para servirem as mesas, para atender toda e qualquer necessidade, né? Que expressão é essa de servirem as mesas, né? Todos aqueles que estão assentados ou sentados, que necessitam de ajuda, né, de uma palavra em qualquer sentido e principalmente na ministração da Santa Ceia, do corpo e sangue de Cristo. Foram levantados, foram preparados, capacitados para isso. Então, essa qualificação do diácono, irmãos, ela é extremamente necessária, porque é um homem que vai lidar com o corpo e sangue de Cristo. Na preparação e na ministração ali para todos aqueles que estão ali. Então, é necessário que este homem ele seja entre os irmãos, que ele tenha boa reputação. Seja um varão temente a Deus, né? Seja um varão temente a Deus, né? Um varão que tem essas qualificações das quais a palavra aqui determina. É coisa extremamente séria. É uma responsabilidade muito grande. Vocês são importantes sim,
né? Porque vocês se destacam entre os demais irmãos ali dos membros da igreja, né? Para poder estar a serviço do pastor da igreja. É importante entender isto. Quando o pastor fica na igreja, né, e não ministra a ceia para os membros e chama um diácono, não é porque você é mais importante que o pastor da igreja que você está indo ministrar a ceia. Não é por esse motivo. É porque você foi capacitado, levantado e preparado para executar esta função. É simples assim, né? Porque os pastores, se for descer do altar para ministrar a ceia, o altar fica vago e não pode, não deve, né? Não é decente que o altar fique vago, né? Ali parado enquanto o pastor transita no meio da igreja, no meio das pessoas, ministrando a ceia. Então, para isso tem os diáconos que foi preparado para isto. Entenda bem, irmãos, né? E aqui a palavra diz: ora, naqueles dias, descendo, crescendo, né? A igreja de Cristo crescia, né? Os apóstolos faziam com que a igreja crescia e crescia muito, graças a Deus por tudo isso. Aí a instituição dos diáconos não tinha, era apenas os 12 e os 12 faziam toda a obra, né? E aí, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, né? Houve uma murmuração dentro da igreja, né? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, eles queriam uma atenção especial para as suas viúvas, né? Não eram as viúvas individual de cada pessoa, eram as viúvas daquele povo, né? Do povo grego, né? Porque o povo hebreus, né? São os israelitas original, né? O povo hebreus são os israelitas original, ou seja, são os descendentes de Jacó, né? São os descendentes de Jacó que quando desceram para o Egito eram apenas 72 almas, contando com José que já estava lá com seus filhos. Eram apenas 72 almas, né? Então, ali no Egito habitava o povo hebreu, né? E quem era o povo hebreu? Os descendentes de Jacó, os 12 filhos de Jacó e todos os que nasceram da coxa de Jacó através dos 12 filhos, né? Todos eles deu origem, são chamados povo hebreu, né? Este é o povo hebreu, são os israelitas de nascença que foi ali, que escolhido por Deus na semente bendita de Abraão, né? Quando Deus prometeu para Abraão, né? Saia da tua... Gênesis 12, Deus chama Abraão, que não era Abraão, era Abrão. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Sai-te da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí começou o povo hebreu, né? Abraão teve ali depois, na sequência, Deus prometeu para Abraão, né? A esposa de Abraão era estéril, alguns já conhecem essa história, outros não, trarei qualquer dia disso na integralidade. E depois de 25 anos, né, nasceu o primeiro filho de Abraão com Rebeca, com Sara, né? Abraão teve um outro filho chamado Ismael, mas não era filho de Sara. E Deus prometeu que seria filho de Abraão com Sara, que era a esposa legítima de Abraão, e era estéril, mistério de Deus. Estarei falando sobre isso outro dia com os irmãos, né? E aí, então, o povo hebreus eram os descendentes de Jacó, né? Sementes benditas de Abraão, né? Eles eram o povo hebreu, né? E aí, glória a Deus, aleluia, Jesus, após, lá na frente, muitos anos depois, né? Depois de 430 anos, esse pessoal saiu do Egito, né? E foi embora para a terra prometida, levada por Moisés. Os israelitas, que eram 72 almas apenas,
E em 430 anos, esse número, quando saiu do Egito para ir embora para a terra prometida em Canaã, né, já eram um número de 652.450 almas. 652.052 almas. 652 almas, né? Então, esse povo, irmãos, em números redondos, vamos falar 650 mil, né? E fora os jovens abaixo de 20 e as mulheres que não entrou nessa conta. Eram contados apenas os varões de 20 anos acima, né? E aí esse povo, após essa peregrinação de 40 anos com Moisés, foi colocado na terra prometida, né? Moisés avistou, não entrou, Josué implantou, colocou, mandado por Deus, né? E aí, depois de 1405 anos, esse povo multiplicando, crescendo, passando por tudo que passou, vai para o exílio, volta, né? Esse povo já era um número extraordinário em toda a face da terra, muito grande, né? Aí Deus mandou o seu filho, nasceu Jesus. Depois de 1450 anos aproximadamente, Jesus veio, né? E após viveu 30 anos, trabalhando como homem normal, homem comum, sem pecar, né? Cuidando ali da mãe e das filhas, das irmãs, né? Porque o pai já era falecido depois de um certo tempo, né? E Jesus, quando completou 30 anos, começou o seu ministério. A implantação da Igreja de Cristo na Terra, a obra de Deus. O Evangelho genuíno, real e verdadeiro, sem distorção, que eram pregados, mas não eram praticados. E Jesus, através do amor, através da graça, fez com que esse Evangelho fosse não só pregado, mas praticado também por aqueles que pregavam. Não por exigência, por força e por violência, cobrando, exigindo que as pessoas cumprissem, mas por amor, pela graça. E assim aconteceu, né? E aí foi implantado o ministério de Jesus, durou 3 anos, ficou completamente implantado o ministério da salvação na face da terra, e Jesus foi morto, crucificado, subiu aos céus e deixou os apóstolos para cuidar da obra de Deus, como estamos cuidando até hoje, pela misericórdia do Senhor. E eram apenas os 12 que mandavam em tudo e faziam tudo, né? E por causa dessa discussão, né, dessa murmuração que houve na igreja, porque as viúvas dos gregos, né, eram deixadas de lado, né, assim eles o diziam, assim eu considerava, né, e os apóstolos, como verdadeiros homens de Deus, né, não tiveram dúvida que era importante, né, ponderar sobre aquele assunto. E ponderaram de forma, ou da forma que deve ser ponderada por todo servo de Deus. Todo homem de Deus é necessário ponderar sobre todo e qualquer assunto que lhe chegar aos seus ouvidos, né? Para após ponderar sobre aquilo, então tome as decisões e coloque o plano em prática para sanar o problema, para que cada vez mais e mais a obra de Cristo cresça, né? Ela cresça, mas como o Senhor Jesus mesmo disse, com ordem e decência, né? Para que haja ali unidade entre todos, aqueles e aquelas que entram porta dentro, ali dentro, conheçam o verdadeiro Salvador e quando sair, conduz por toda a sua vida, por todos os seus passos, por onde for, né? Aí, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, ou seja, a igreja aumentando, a igreja crescendo, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, né? Eles queriam, de uma forma geral, né, que elas também tivessem as mesmas oportunidades que também tinham as viúvas hebreias, né? Da mesma forma, e é claro que sim, porque Cristo não faz distinção de pessoa, né? Voltando um pouquinho atrás, quando os 12 discutiam quem era o maior dos 12, né? Para que os irmãos entendam que na igreja, quem manda na igreja é o pastor, né? E todos são auxiliares do pastor, sem distinção, né? E aí Jesus disse chegando em casa, perguntou para eles: o que vocês vinham discutindo pelo caminho? É claro que Jesus sabia que estava discutindo, sabia de tudo, né? Mas ele perguntou para ver a atitude deles. E os 12 engoliram a língua.
morderam na língua e nenhum falou nada. Aí Jesus falou para eles, olha aqui, entenda bem vocês, né? Os homens no mundo, os homens nas empresas, os homens do mundo, né? Eles têm chefe, né? Eles têm chefe, têm príncipes, têm reis, têm presidentes, têm governadores, têm prefeitos, tem todo tipo de hierarquia em todas as suas empresas e instituições, da forma que é necessário que siga, que exista. Mas entre vós não há chefe. Entre vós não há comandante nem comandado. Entre vós, uns, é todos por um por todos, né? É uns auxiliando os outros. Da mesma forma, não existe primeiro, nem segundo, nem último. Vocês são todos irmãos, vocês são todos iguais. Uns auxiliando os outros. E Jesus acrescentou, aquele que dentre vós quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos. Ou seja, vai lavar os pés dos outros, de todos os outros, né? Que aí você pode se considerar. Se você der conta de lavar os pés de todos, né? E fazer... Jesus deu essa demonstração de humildade quando ele fez isto. Ali na véspera da sua morte, ele reunido com eles, lavou o pé de todos eles um por um, né? Para demonstrar que aquele que quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos. Desça do pedestal. Desça do pedestal. Você é apenas servo. Você não é mais que ninguém, né? Você é apenas servo. Se você quiser ser o maior de todos, sirva a todos com toda a humildade. Não para demonstrar que você faz, mas fazendo de forma espontânea, de acordo com a necessidade que cada um tem. Vai, acode, socorro, né? Acode, socorre, né? É igualzinho um louvor de uma cantora que eu gosto muito, né? Gosto muito, né? O louvor dela chama Tu Não És Maior Que Ninguém, né? É tremendo esse louvor, né? Tu não és maior que ninguém, né? É coisa linda, né? Então, de modo que assim somos nós na obra de Deus, né? Não existe chefe, não existe ninguém mais importante que o outro, né? O pastor comanda a igreja porque Deus assim o colocou, Deus assim o quis, Deus assim o capacitou, né? Deus assim ungiu, né? Começa desde lá de trás o sentido dessa palavra pastor, porque ovelhas sem pastor são ovelhas perdidas, desgarradas, perdidas e abandonadas, feridas e machucadas. Então precisa de um pastor. E é sobre os ombros do pastor que está toda a responsabilidade. E é dele que Jesus vai cobrar. Ele responde pelo sangue de todas as ovelhas perdidas, desgarradas e abandonadas. Ele terá que dar conta naquele dia. Não é o presbítero, não é o diácono, não é o evangelista, né? Cada um de vocês terão suas culpas, sim, nas atribuições que lhe confere, que lhe compete, né? Mas não na igreja em que bater no peito e achar que é mais importante que o pastor, que você não foi e nunca será. Você ficará na posição que Deus te colocou. E dê glórias a Deus por isto, porque você é merecido de honras que o Senhor te dá. O Senhor te dá, ele te honra por você estar cuidando do bem mais precioso que é de Deus, que são as almas, auxiliando o pastor na condução da igreja, né? É coisa tremenda, né? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Ou seja, para que a coisa aconteça a tempo e a hora, né?
da forma que tem que ser feita, com ordem e decência, né? E consegue, né, fazer funcionar a contento, né, e ao agrado de Deus, é necessário que todos tenham as mesmas oportunidades, né? Inclusive Deus falou, né, sobre essas coisas todas, né? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, os irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de boa sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E o povo então escolheu entre o povo, né? O povo escolheu entre o povo as pessoas que eles achavam que realmente eram capazes, homens honestos, honrados, sinceros e tementes a Deus, para ser colocado como diácono, para servir as mesas e auxiliar do pastor na igreja. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço com todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, dando continuidade nessa mensagem extraordinária em nome do Senhor Jesus. Amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus.